O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas, vem, põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada de sua doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia, disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão. E como estavam chorando e gritando, então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talitá cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. A primeira leitura, continuando e insistindo, nossa meditação do livro de Samuel, vemos a morte de Absalão, filho de Davi, filho que converteu-se em perseguidor, deixando-se tomar pelo ódio. Absalão tem ira pelo seu irmão Amnon, e esta ira passa do irmão ao pai e torna-se um usurpador do trono. Como ontem refletíamos, ecoando Hamlet de Shakespeare, é nos grandes que a loucura deve ser vigiada. Aqui vemos a consequência de alguém que, na ambição de poder e no ímpeto de ira, tropeça no próprio orgulho. O texto inicia do segundo livro de Samuel, dizendo que a guerra havia devorado 20.000 homens em Israel. Aqui nos recordemos da beleza da poesia, daquela música de Bete Carvalho e Mercedes Sosa, Solo le pido a Dios, eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. E nesta música, estas 2 poetisas dizem que a guerra é um monstro grande que pisa forte e rouba a inocência da gente. A guerra é uma constante na história da humanidade, como fazia notar no início dessa celebração. Estamos em guerra. Lembremos-nos de uma outra poetisa, profetisa, Rita Lee, não é? Para variar, estamos em guerra. Parece que é uma constante da nossa existência humana estar o tempo todo nesse estado de disputa, onde o outro, que é sim diferente,
vê de um modo diverso do meu, inclusive não vota do meu partido e às vezes pode inclusive não rezar ao mesmo Deus que eu, não é alguém que eu devo odiar e que deve ser aniquilado. Nossas diferenças, nossas divergências, nosso antagonismo e nossa oposição não nos deve levar ao ódio. Não é necessário que ele deixe de existir para que eu permaneça. A guerra, recordemos-nos também aqui, numa alusão e num parêntese, a um clássico, A Arte da Guerra, de Sun Tzu, um livro antigo, anterior inclusive a Jesus Cristo, que fala de uma China que está sendo dividido pela invasão dos bárbaros, o período dos reinos combatentes, por volta do século VI, antes da era cristã. Sun Tzu, então, escreve esse clássico, A Arte da Guerra, na qual ele apresenta a guerra como sendo uma constante muito presente na vida dos estados e como sendo aquele lugar que deve ser evitado. Não obstante seja o título deste escrito, A Arte da Guerra, Sun Tzu tem consequência de que a guerra é uma última consequência e é aquele lugar onde os líderes dão vazão à sua autoridade e à sua crueldade. Portanto, as Sagradas Escrituras, a literatura, a música, na sua capacidade de dramatizar e de poetizar, são unânimes em dizer que a guerra sequestra nossa sensibilidade, nossa alma, nossas vidas, divide nações, povos, quando não famílias, não é? Nos recordemos que esta guerra presente na Palestina reporta-se a um povo que vem de uma única descendência. Tanto judeus como muçulmanos são descendentes do mesmo patriarca Abraão. E a terra da paz, Jerusalém, a cidade da paz, continua sendo dilacerada por ódio, inimizade, antagonismo. Este monstro que é a guerra e que devora. No versículo 9 da primeira leitura que escutamos, se diz que Absalão é morto por um motivo bobo. Os nordestinos, com muito carinho, quando alguém morre, dizem assim: fulano morreu de morte matada ou de morte morrida. Nós podemos dizer que em Absalão se encontram as duas coisas. É uma morte morrida porque está em cima de uma mula e fica com a cabeça presa. Mas é uma morte matada porque ele é sufocado pela própria arrogância. Absalão, em cima de uma mula que dispara, fica suspenso e perde a cabeça. Evidentemente, nós estamos dizendo de uma causa mortis concreta. Há uma base histórica para este acontecimento. Absalão, filho de Davi, morre no campo de batalha em cima de uma mula. Mas num sentido dinâmico, procurando retirar desta situação concreta uma mensagem espiritual a todos nós, cada um vele sobre em cima de que mula está montado e o que tem lhe feito perder a cabeça. Aqui, o que o texto nos autoriza a dilatar numa compreensão hermenêutica é aquilo que o hebraico chama de Yetzer Haram, quer dizer, uma tendência em nós impulsiva de nos deixarmos levar pelos nossos desejos, pela violência das nossas emoções. A violência do desejo é uma grande questão nas Sagradas Escrituras, porque é a violência do desejo que faz Eva dar a dentada no fruto prometido, proibido. É a violência do desejo que leva Caim a matar Abel. É a violência do desejo que vai levando desde estes primeiros irmãos até outros, passando por Jacó e Esaú, passando por José e os seus irmãos, passando por Jefté e os da sua parentela, agora Absalão com Amnon, e assim numa cadeia de parentela, mas também de ódio, de divisão, de guerra, de assassinato, de homicídio, vai levando irmãos a estarem contra irmãos. Quando não comparecemos diante dos nossos desejos e não os respiramos, padecemos em nome deles, perdemos em nossas emoções e nos tornamos vítimas de nós mesmos, o que nos leva a perder a cabeça. A gente fica vesgo quando está com raiva. A raiva no hebraico é af.
A fé é nariz. Quando a gente está com raiva, a gente perde a capacidade de respirar. E aí, quando perdemos a capacidade de respirar, o nosso cérebro deixa de se oxigenar. E aí não vemos bem, vemos de um modo tergiversado e terminamos perdendo a cabeça. Por isso, nunca é bom decidir quando nós estamos picados pelo ódio ou quando estamos virados do avesso por um ressentimento, porque iremos decidir mal e podemos terminar como homicidas. O Salmo 32, versículo 9, traz, numa linguagem muito poética e muito didática, uma repreensão da parte de Deus que está apresentada nos lábios do salmista, quando Deus assim alerta, Salmo 32, versículo 9, não queirais ser como cavalo ou como jumento, animais sem razão, eles precisam de freio e de cabresto, pois de outro modo não vêm a ti. Nós, às vezes, nos comportamos assim, como animais, como burros com viseira, como mulas, saímos dando coice e não vemos segundo outra perspectiva. E assim a consequência é inevitável, iremos padecer como Absalão. O rei Davi, no sentido contrário, aquele a respeito da qual a Escritura insiste, que é um rei segundo o coração de Deus, que sabe onde está o seu coração. Hamlet, num deboche do seu tio Cláudio, rei da Dinamarca, diz que não irá obedecer a qualquer um. Ele, príncipe da Dinamarca, diz: eu daria a minha vida a um soberano que fosse senhor do seu coração. Davi era assim, embora um homem fraco, ele mesmo diz na primeira leitura de ontem, cercado de misérias, portanto pó e cinza, cadáver adiado, caniço ao vento, é um homem que sabe onde está o seu coração. Não obstante, tem a razão para odiar o próprio filho. Herodes, por muito menos, manda assassinar os filhos. Chora a morte do seu filho, numa cadência muito sutil, mas cheia de dramaticidade. Ele pergunta, quase como que pressentindo, não é? Os pais, as mães sentem quando os filhos estão em apuros, como vai o jovem Absalão? E no momento em que recebe de Joabe a notícia, ele chora, pranteia, tem o seu coração rasgado e repete insistentemente, Absalão, meu querido filho. Davi é sincero, justo e digno. Quem é assim é capaz de ser leal até aos próprios inimigos, porque entende que na vida importa ser fiel a si mesmo. Davi é capaz de ser leal até aos próprios inimigos, porque entende que, antes de tudo, o que está em jogo é a fidelidade que temos que ter a nós mesmos. Chesterton, que é um escritor muito inteligente, muito sagaz, um frasista, né, desses homens assim que em poucas palavras consegue traduzir aquilo que a gente sente e experimenta, mas não é capaz de descrever, ele diz que nenhum homem digno deixa que suas ambições ou o estado da sua alma altere as suas convicções. Nenhum homem digno, Davi era um homem justo, sincero, digno, nenhum homem digno deixa que as suas ambições, quer dizer, a sua sede de poder, a sua vontade de realizar, e todos temos sedes, todos temos fome, todos nós, ainda que seja num narcisismo das pequenas diferenças, temos a impressão de que quando chegar o nosso momento de ser o síndico ou a síndica do prédio, os canos vão deixar de estourar. Todos nós temos estados de alma volúveis, sentimentos e ressentimentos. A gente é afetado, andamos sempre à flor da pele. Mas se formos homens e mulheres dignos, não deixaremos nem que nossas ambições, nem que o estado da nossa alma altere as nossas convicções. Convicção, fidelidade a si mesmo, para não nos deixarmos sequestrar nem pelos nossos inimigos e nem pela interdição dos nossos filhos, não é? Porque às vezes os nossos filhos, os nossos netos, aqueles que estão sobre nossas responsabilidades, são mulas dando coice. E então, se eles não estão conseguindo enxergar, seremos nós a conduzi-los. Quero recorrer ainda a um outro pensamento clássico, que é o de Aristóteles,
aqui me lembrava ao preparar esta homilia, este nosso diálogo da manhã. Aristóteles, também um escritor muito antigo, clássico da filosofia grega, ele disse que a nossa alma tem que ser entendida como um cocheiro conduzindo uma carroça. E nessa carroça há sempre 2 cavalos. O cocheiro é a razão, é o logos, quer dizer, o discernimento, esta nossa capacidade de sermos prudentes e temperantes e de vermos as coisas como elas são. Diz, o cocheiro dessa carroça tem que ser a razão, lembra Aristóteles. Mas ela é guiada por 2 cavalos. Um cavalo era aquilo que Aristóteles chamava de alma irascível, né? O timeu. Se quiserem aprofundar isso, perguntem ao padre Diego, porque ele fez o seu TCC de conclusão de curso sobre isso na filosofia. Quer dizer, um desses cavalos é a alma irascível, que é essa instância tão necessária em nós, esse ímpeto, essa coragem que nos coloca para frente. Então, a ira é uma coisa boa, não enquanto pecado capital, mas como é essa força, esse ímpeto que a gente tem que ter, sobretudo quando as coisas estão erradas. Uma mãe dentro de casa, uma matriarca na família tem que ter ira, sobretudo quando os netos e os filhos estão caminhando na direção ao precipício. Ela tem que ter força e tem que ter vigor para puxar. E o outro cavalo, lembra Aristóteles, é o cavalo dos desejos, o cavalo das nossas emoções, né? Deste patos que cada um de nós traz dentro de si. Nós somos seres emocionados e afetados, e isso é muito bom. Imagina se a gente fosse indiferente. Uma pessoa indiferente, aqui com todo respeito, ela se torna depressiva. Quer dizer, o mundo pode estar caindo ao redor dela, mas ela, em si mesmada, não se deixa afetar, ou até para se proteger, não quer estar atingida, alcançada pelas circunstâncias externas. Então lembra o bom e velho Aristóteles, aquele que Santo Tomás de Aquino chama na Suma Teológica de o filósofo. Tenhamos a razão, um discernimento claro das coisas como elas são, e essa razão nos ajude a conduzir nossa força, nosso ímpeto, porque senão a gente acaba sendo um trator, ou então não tem força para agir. Esse cavalo fica fraco. E sem a coragem, a gente deixa as coisas como elas são e o trem ou a carroça descarrilha. E, ao mesmo tempo, também é preciso fazer uma gestão dos nossos sentimentos e das nossas emoções. No momento em que a gente é afetado, a gente tem que discernir. Será que é o momento de dizer? Será que não? Será que tem a ver comigo? Será que é porque eu não estou num dia mau e acordei com a avó atrás do toco? Então, Aristóteles, junto com Chesterton, nos ajuda a entender bem o que se passa no coração de Davi e onde é que Absalão perde a cabeça que fica presa, porque a mula dá um pique e ele não sabe conduzi-la. Quero rapidamente tomar aqui um elemento do Salmo. O Salmo, aqui belíssimamente executada por nossa cantora Jéssica e nosso instrumentista, o Fábio, tem um pedido. O salmista pede ao Senhor: protegei-me, que sou o vosso amigo. Ele diz que Deus está sempre aberto a inclinar o seu ouvido para escutar as nossas indigências. Temos que confiar a Ele, a Deus, as nossas causas, sobretudo porque o Espírito Santo é que tem o dom do conselho e que vai nos ajudar a conduzir bem a carroça da nossa vida, para que as abóboras não fiquem lá mexendo demais, fazendo barulho e levem a carroça a tombar. Protegei-me, que sou o vosso amigo, e guardai-me. Aqui não se fala, mas quando se diz para guardar a vida, o que está no hebraico é o nefesh. Nefesh é respiro, sopro vital, alento. Quer dizer, o salmista está pedindo a Deus, e que essa seja a sua oração todos os dias, que Deus guarde a sua dimensão vital, o seu alento, o seu sopro, as suas emoções. Porque se nossas emoções e nossa vitalidade não forem guardadas por Deus, elas vão nos levar para o lugar errado e a mula vai escorregar e vai cair com a gente montado em cima dela. Protegei-me, que sou o vosso amigo. Poderíamos aqui traduzir: protegei-me porque eu te sou fiel, ó Senhor Deus, e guardai minha vida, meu alento, minha dimensão vital, minhas emoções e a minha sensibilidade. Não esqueça de pedir a Deus todos os dias que guarde suas emoções e os seus sentimentos, porque
a dificuldade de gerir bem emoções e sentimentos que faz da igreja, do CPP, da paróquia, do trabalho, do casamento, do condomínio, um inferno. Porque é um excesso de cavalos, mulas e burros e ninguém chega aonde deve chegar, todo mundo se perde. Então que Deus nos guarde nossas emoções para nos ajudar a direcionar nossas energias e nossos sentimentos na direção correta. Que Ele guarde o nosso alento, nosso nefesh, nosso sopro. E vemos no Evangelho que Cristo está se apresentando progressivamente. Esta é uma nota característica do Evangelho de Marcos, que será o nosso companheiro ao longo de todo esse ano, já que estamos no ano B. O Cristo está se apresentando como a cura de Israel. Lá no livro do Êxodo, quando ele leva Israel a atravessar o Mar Vermelho, ele, o Deus Todo-Poderoso, manifesta em nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz a si mesmo como sendo aquele que é a cura de Israel. E nós vemos duas mulheres que vertem vida ou que vertem sangue. Entende aqui a conexão? Falamos de vida, de energia, desta dimensão em nós, falamos deste nefesh como dimensão vital que cada um traz dentro de si. E aqui, simbolizado nestas duas mulheres, uma tem 12 anos que sofre hemorragia, outra tem 12 anos de idade, e elas estão vertendo vida, entende? Há um escape de vitalidade. Uma, inclusive, a hemorroísa, há 12 anos está pedindo, gastou o seu dinheiro, está tentando médicos para que possam curá-la. E aí cada um olha para a sua vida, vê onde é que está sangrando aquela fresta na sua família, na sua vida pessoal, que está te fazendo definhar. É preciso ir até Jesus Cristo, Ele é a cura de Israel, tocá-lo e deixar-se tocar por Ele. E eu quero aqui destacar uma nota rapidamente no Evangelho, como que a dor nos irmana, né? A hemorroísa era uma mulher que deveria ser excluída do convívio social. Se uma mulher sangra na cultura hebraica, significa que ela está contaminada. Os judeus ortodoxos ainda hoje nem sequer dormem na mesma cama da mulher, porque como o homem não sabe que dia ela ficará menstruada, e na compreensão judaica ortodoxa, verter sangue significa estar impuro, o marido não dorme na mesma cama da esposa, porque se ela fica menstruada e ele não vê, ele se torna impuro. Entende a gravidade do que significa no tempo de Jesus uma mulher verter sangue? Mas ela transgride a lei e toca em nosso Senhor Jesus Cristo. E chama a atenção que se diz que ela toca apenas na orla do seu manto e ela se coloca aos pés de Jesus, do mesmo modo que o chefe da sinagoga, porque a dor nos irmana, né? Pensava nisso esses dias, quando estava retirando os dentes do juízo, e depois que a gente tira os dentes ciso, que Deus te preserve disso, porque é uma carnificina. A gente abre os olhos e olha assim do lado na mesa do dentista, e é um cenário de guerra, sangue, broca, bisturi, uma coisa de louco, né? Eu fui rezando a Nossa Senhora da Piedade, pedindo pelo amor de Deus, eu preciso da minha boca e dos meus dentes. Mas ali naquele momento eu pensava e meditava, conversando com Nossa Senhora da Piedade, como nós somos humanos, né? Nossa carne é tão frágil, um dentezinho de alguns milímetros, alguns centímetros, faz perecer um homem de 1,81 m. Então, tanto Jairo se colocam aos pés de Jesus, ele, chefe da sinagoga, como a mulher hemorroísa. E ainda tem gente que depois de tudo isso, acha que por pertencer a este ou aquele movimento, que por votar neste ou aquele partido, por ler esse ou aquele trecho do catecismo, por dar de comer este ou aquele pobre, se julga superior. Não, tanto Jairo quanto a hemorroísa sangram, são feitos de pó e de cinza, como todo ser mortal que vem a esse mundo. E o que é que lhes faz transcender dessa condição limitada, mortal, indigente, putrefada? A fé. É a fé que nos faz transcender. Em sendo humanos demasiadamente humanos, a fé nos abre as portas para a eternidade e faz precisamente da nossa humilde condição e da nossa indigência uma ocasião de manifestar-se a glória de Deus. Destaquemos isso. Jesus elogia a fé da hemorroísa, tanto quanto diz a Jairo: não tenhas medo, basta ter fé.
Fé no grego é pistis, que pode ser tanto fé, no sentido de crer, e pode ser também fidelidade. Nos lembremos do que diz então o profeta Abacuque, o apóstolo Paulo, e aquilo que nos ensinou o nosso patriarca Abraão. O justo só é justo e só vive porque tem fé. Que a fé em Deus e na sua graça nos restaure, nos renove, nos cure nesta manhã. Vivamos de fé em fé, andemos com fé, lembra Gilberto Gil, a fé não costuma falhar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja